O primeiro livro que eu li, e pelo qual eu me apaixonei, fiquei encantada com ele, foi As Mais Belas Histórias, uma antologia da narrativa tradicional, os contos de fadas, organizada pela Terezinha Casasanta. Eu estudava num colégio público em Belo Horizonte, e era uma escola que tinha uma biblioteca maravilhosa, uma escola muito pobre, mas que tinha uma biblioteca riquíssima. E a minha professora também era uma pessoa extraordinária. Então, este livro, essa escola e essa professora me marcaram profundamente. As Mais Belas Histórias. Comecei bem. Eu acho que o meu gosto pela leitura, pela literatura, ele partiu da minha mãe, contando histórias, e a minha mãe, quando ela ia contar qualquer coisa, por mais simplória que fosse, ela floreava a história. Podia ser uma coisa bem bobinha, mas ela contava de um jeito tão encantador, tão apaixonante, que me marcou muito. Eu tinha também uma professora maravilhosa que lia histórias para a gente durante o intervalo. Essas duas personagens, né? A minha professora, Dona Marlene, e a minha mãe, Dona Célia, tudo isso me despertou a paixão pelos livros, pela leitura, e me mostrou que eu tinha essa vocação. Inclusive, essa professora, Dona Marlene, um dia me disse que eu ia ser escritora. Eu tinha 8 anos, ela disse: Estelinha, você vai ser escritora. Todas as artes estão interligadas, né? Mas eu acho que a música é a que está mais próxima da literatura. A pintura também está muito próxima. Mas como eu sou apaixonada pelo som das palavras, pela musicalidade, pelo ritmo do texto, a minha prosa é poética. Eu faço questão, como se diz em Minas, de que haja um ritmo, uma sonoridade. Eu trabalho com texto poético. Eu acho que a música é a arte que mais dialoga, que mais permeia o texto literário. Onde eu estiver, se eu estiver num quarto de hotel, numa cidade distante, isso influencia, tudo influencia. Eu me lembro que uma vez, conversando com uma amiga, eu disse para ela, isso há muitos anos, eu disse para ela: quando eu for para o Rio, eu vou escrever de uma maneira bem diferente, eu acho que vou ser mais feliz lá. Porque eu sempre sonhei morar aqui no Rio. Ela falou: Estela, isso não tem nada a ver não, a gente escreve o que a gente é em qualquer lugar. Eu discordei dela, falei: não penso como você. E eu realmente sempre pensei assim, que o lugar influencia muito. Eu não planejo as minhas histórias, né? No princípio, assim, eu não planejo, eu nunca digo, eu vou escrever isso sobre tal tema. Eu vou falar daquele tema que está todo mundo falando dele, que está igual. Não. Eu vou jogando palavras, frases. Eu escuto uma frase, por exemplo, no metrô, aí de repente aquela frase me vem à memória e começo com ela. Por exemplo, o livro Alegria Pura, eu comecei com a frase. Uma pergunta: alegria malsã? Me veio essa palavra malsã, eu adoro palavra que é pouco usada, né? Aí eu vou escrevendo, a história vai se construindo aos poucos, à medida que eu vou jogando frases. Surgem as personagens, aí as personagens vão tomando conta da história, vão tomando as rédeas, são elas que mandam, elas que vão mostrando o caminho para onde que eu devo ir, né? Para onde que a escrita deve ir. Eu escrevo para saber sobre o que eu quero escrever. Como disse o Graciliano Ramos, as nossas personagens são pedaços de nós mesmos. Então eu não me coloco deliberadamente. Tem um conto em que as personagens são muito bagunceiras, né? O quarto livro revirado. Aí quando eu leio, assim, eu sempre penso, lembro dos meus filhos, que eles são bagunceiros até hoje, né? Então, assim, meus filhos entrando ali na história, aquela bagunça ali. E aquelas meninas, assim, sonhadoras, atrevidas, né? Se parecem comigo, né? Mas isso eu vejo depois, quando eu vou reler. Com toda certeza eu estou nas minhas histórias e também há ali várias Estelas, né? Várias Estelas que eu desconheço, que ficam ali me perseguindo, né? Porque tem muita coisa que eu, por exemplo, uma personagem muito vingativa, né? Eu não acho que eu seja vingativa, mas talvez lá no fundo, né, se alguma coisa me acontecesse, quem sabe eu me tornaria vingativa, porque o ser humano é um grande mistério, né? Tudo é a ponta de um mistério. Fada das palavras. Tudo começou com a fada Estrela Azul,
que era uma personagem que eu interpretava no programa Carrossel da TV Brasília, no final das décadas 70 e 80. Eu entrava no programa vestida de fada, toda de azul, chapéu, varinha de condão, e cada dia eu contava uma história diferente. Eu preparava uma história da narrativa tradicional ou da literatura infantil e juvenil brasileira, contava de cor, e uma câmera ia mostrando as ilustrações do livro, de onde eu havia tirado a história. E realmente, eu sou a fada das palavras, porque fazer literatura é fazer mágica com as palavras. Eu adoro ir às escolas. Adoro esse contato, porque a gente conversa com quem leu o livro da gente. Ou quando não leu, ficou sabendo, tem alguma ideia, aí quer fazer aquelas perguntas. Algumas perguntas são as de sempre, mas sempre há perguntas também diferentes, perguntas polêmicas até, que mexem com a gente. Eu acho isso muito, muito rico. Então a gente aprende também bastante. Essa troca, esse diálogo com os leitores, eu faço questão, adoro ir às escolas. Hoje em dia, né, está bem mais fácil a gente conversar com os leitores. Porque antigamente era lindo também, eu achava poético escrever cartas. Eu tenho lá em Brasília caixas e caixas de cartas, né, escritas à mão. Tem cartas de leitores que me escreveram já há muitas décadas. Tenho até hoje em dia eles já são adultos, eu tenho cartas desses leitores que eu guardo. E que era lindo receber essas cartas. Eles liam meus livros e escreviam para a editora enviava para mim. Hoje em dia eu converso com os meus leitores através do Facebook, do Instagram, através do meu canal no YouTube, né? Canal Fada das Palavras. Eu estou muito feliz com o meu canal no YouTube, já tenho mais de 1000 inscritos, né? E as pessoas deixam comentários, eu gosto muito de ler os comentários, faço questão de ler, dar alguma resposta, curtir o comentário, aprendo muito com os comentários. Deixem cada vez mais comentários. Se inscrevam no meu canal, né, Fada das Palavras. Lá a gente tem recomendações literárias, tem dicas de leitura, eu falo sobre os meus livros, eu leio trechos, eu conto histórias. Eu falo sobre aquilo que eu penso, de vez em quando eu dou umas pinceladas sobre a minha maneira de ver o mundo, porque está tudo associado, né? O que eu sou, o que eu escrevo, é tudo uma coisa só. A literatura, com as suas mentiras, né, com as suas imaginações, porque são mentiras, invenções que são cheias de verdade, é a arte que mais pode combater esse fascismo, essa extrema-direita, essa violência toda. As escolas, por exemplo, são, né, o ambiente agora mais visado, né? Agora no Brasil estão acontecendo vários casos, por exemplo, de violência nas escolas. Por que nas escolas? Porque a escola é que fala de educação, é a escola que fala de conhecimento, é a escola que fala de liberdade, é a escola que fala de querer mudar este mundo, transformar esse mundo. Por isso, ela é a mais visada. A literatura na escola, ela tem todo esse poder de fazer com que as crianças e os jovens leiam, se for texto de alta qualidade literária ou de boa qualidade literária, não precisa ser um texto de altíssima qualidade, um texto bom, porque o mediador de leitura ou o professor vai fazer com que aquele texto, por mais denso que ele seja, ou que ele tenha um tema muito polêmico, vamos dizer assim, por exemplo, Monteiro Lobato, né? Quando falam que Monteiro Lobato é racista, nós não podemos deixar de ler Monteiro Lobato, porque ele realmente era racista, ele era. Mas há personagens dele que evidenciam isso. Mas aí que a gente tem que ler mesmo Monteiro Lobato, para que as pessoas, ao detectarem ali aquele racismo no texto, aprendam a serem antirracistas. Porque ser antirracista é um aprendizado diário. Todos nós temos um pouco de racismo, de preconceito. Então, é um exercício. E a escola, através da literatura, com bons professores, com bons mediadores, é a escola que tem esse papel. É a literatura que pode transformar e fazer com que as leitoras e os leitores saibam lidar com todos esses temas difíceis, né? O estupro, por exemplo, a violência, a misoginia, né? Que está aí cada vez mais forte, infelizmente, o abuso, né?
As crianças precisam ler livros que falam sobre o abuso, para elas aprenderem a lidar, para elas saberem identificar quando é que é abuso, quando é que é um carinho. Então é falando sobre os temas polêmicos, principalmente através da arte, porque é uma maneira bonita, encantada, emocionada e emocionante, é que a gente vai fazer com que os leitores aprendam a viver de uma maneira mais digna, mais justa, mais questionadora e mais transformadora. Para não aceitar as coisas como estão, mas saber lutar contra essas coisas de uma forma amorosa, sem violência, de uma forma que dialogue e que também saiba se impor, se for necessário. Se necessário for, saber se impor, saber falar mais alto, dizer o que tem que ser dito.